I have so much to say about the last 2 years of my life, but tonight is not the forum. There's a lot of controversy right now with Blake being on the Time 100 list. It's a ridiculous joke. She shouldn't be there. She has no influence over anything. You've now created like a fake Me Too allegation. And you're still being honored at Time 100. Like, yeah, you're very oppressed, Blake. She attempted to do a rebrand by completely changing lanes on her views and experiences with DV, and that was at the Time 100 Gala event. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer mais atualizações de Blake Lively e Justin Baldoni. E dessa vez com bomba de verdade, porque a Blake Lively enlouqueceu, gente. A Blake Lively rasgou o verbo e mandou shade oficialmente pro Justin Baldoni pra milhares de pessoas verem. Ela foi homenageada pela Times Magazine como uma das pessoas mais influentes do ano. Eu não sei em quê. Em polêmica, talvez? Talvez em polêmica. Não podemos dizer que ela não influenciou milhares de views e cliques, né? Isso realmente ela fez. E assim, a gente agora tá vendo o desdobramento, né, de mais um capítulo dessa saga que nunca acaba. E agora a Blake Lively, de fato, subiu, pegou um microfone e está se posicionando publicamente, mandando shadezinho pro que aconteceu nos últimos 2 anos em relação ao processo sendo movido entre ela e Justin Baldoni um contra o outro. E se posicionando também como uma das sobreviventes de violência doméstica, falando até casos e causos da própria mãe. O que é super válido se ela de fato for uma sobrevivente de violência doméstica e a mãe dela. Só que a mãe dela já era uma sobrevivente de violência doméstica há um ano atrás, quando estávamos nas promoções do filme. Por que a gente não estava se posicionando assim? A gente estava se posicionando com florais e bebidas e produtos de cabelo. Vamos falar tudo o que tá acontecendo pra vocês aí no mundinho Blake e Justin. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo até chegar em 600k na internet. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, a gente tem uma playlist aqui nesse canal pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo nesse caso. A gente cobre ele literalmente desde as primeiras faíscas de rumor que teve no ano passado de que poderia estar tendo algum tipo de animosidade por trás das câmeras de É Assim Que Acaba. O filme homônimo baseado no livro da Colleen Hoover. Vocês que estão aqui no canal já estão sabendo de tudo. Se você tá perdendo aí, a gente tem uma playlist, vai lá assistir cada partezinha pra você entender essa atualização, tá? É interessante que o nome da playlist é o nome do livro e do filme É Assim Que Acaba, mas não acaba nunca. Então eu só queria apontar a dicotomia, sabe? A ironia do título da playlist. Mas se você tá meio perdido, pegou pela metade, ouviu falar, mas queria saber com riqueza de detalhes, só lá, a playlist pra você vai ficar... É Assim Que Não Acaba. E o julgamento tá marcado pra março de 2026. Ou seja, pelo menos mais um ano aí a gente vai ter de muita coisa pra falar pra vocês. Porque, olha, pode até ser que os advogados estão mais caladinhos, a galera já não tá soltando tanta bomba quando tava soltando alguns meses atrás. Mas tá acontecendo várias coisas. Tanto que a gente, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, tá tendo que trazer atualizações aqui de coisas que são ditas, de pessoas que vieram falar sobre isso. E agora até a própria Blake Lively. Mas vamos começar, gente, falando de uma peça que foi muito importante em todo esse julgamento e pelo visto foi muito importante também no filme de É Assim Que Acaba, que foi a Taylor Swift. Bom, gente, todo mundo que assistiu o filme sabe que a Taylor Swift tá na trilha sonora do filme. A música dela é uma das partes mais emocionantes até do filme, a gente pode dizer. Tá cortando o trailer. E quando a gente foi sabendo mais do processo, principalmente do lado do Justin Baldoni, a gente viu que a presença da Taylor Swift era algo constante nos bastidores. Ou pelo menos a ameaça da Taylor Swift. Carta muito usada pela Blake Lively. Ela vivia dizendo que ela era Khaleesi com seus dragões, seu marido influente Ryan Reynolds e sua melhor amiga igualmente influente Taylor Swift. Então eu acho que aquela coisa, né, a sombra Taylor, não sabemos até que ponto foi realmente a Taylor que falou uma coisa ou fez coisas erradas, a gente acredita até que não. Mas a carta na manga Taylor Swift era muito usada, então a sombra da Taylor tava sempre ali assombrando as pessoas da Wayfair Studios, como quem diz assim, ela é amiga da Taylor, vamos ouvir. A Taylor agora tá na trilha sonora, vamos fazer. A Taylor Swift foi jogada pra esse meio de novo aí, né, batendo na tecla de uma narrativa que ela não pediu pra fazer parte pra comer de conversa. Porque sempre, né? Todo o esquema de relações públicas da equipe da Taylor Swift é de tentar afastá-la ao máximo desse caso. Exatamente, tanto que a gente já viu aí várias fontes e notícias pela mídia que a Taylor Swift tá um pouco afastada da Blake Lively, pelo menos no olhar público. Se sentiu usada, não compactuava com o fato de que ela foi usada sem o consentimento dela pra ficar tentando silenciar ou assediar moralmente de alguma forma o Justin Baldoni. Pelo menos foram esses sinais que a equipe de RP da Taylor Swift colocou ao mundo quando o nome dela foi trazido pra essa polêmica, né? Sim. E todo mundo já imaginava, por causa da presença da Taylor Swift, que ela seria intimada pra poder testemunhar lá no tribunal. Pelo visto, gente, segundo fontes, ela tá só esperando ser convocada mesmo, que pelo visto ela vai ser sim. Servida com papéis. Exato. Só que uma outra pessoa pode ser intimada também, que a gente
gente até então não imaginava que poderia ser chamada para depor. Mas faz todo sentido. Mas faz todo sentido, que é o Hugh Jackman, que obviamente é parceiro ali do Ryan Reynolds, o Wolverine do X-Men, que agora, no ano passado, fez um dos grandes filmes do ano, né, que foi Deadpool e Wolverine, ao lado do Ryan Reynolds. E que é uma das cabeças, né, de toda essa fabricação do Barbenheimer 2 com It Ends With Us e Deadpool, né? Então, exatamente, que ele os dois tava foram nas promovidos promoções, na mesma ele tava época. lá nos vídeos engraçadinhos do Ryan Reynolds com Brandon Sklenar. Então, assim, a gente já sabia que a presença do Hugh Jackman era uma coisa constante, mas agora, pelo visto, fontes estão dizendo que ele pode ser chamado também pra depor no tribunal no ano que vem. Então, vamos ver aí o que o Hugh Jackman pode dizer. E pode ser que até que essas duas pessoas a gente se coloque do lado do Ryan Reynolds e da Blake, né? Obviamente, vamos ter que esperar pra ver o que eles vão dizer. Vai ser os Avengers, realmente, a Assembleia dos Vingadores nesse tribunal. Uma coisa interessante que a gente comentou que assim que começou o nome da Taylor Swift ser muito atrelada a esse caso, a gente começou a perceber que o campo dela de relações públicas começou a querer tirar o nome dela de todas as notícias. Só que agora tem outras informações desencontradas, né, que estão aparecendo na mídia. Algumas estão dizendo que a Blake e ela reataram a amizade, outras até citando a própria Selena Gomez como uma das pessoas que não shippava a amizade entre Blake e Taylor, sendo uma pessoa que é amiga da Taylor desde que ela tinha 15 anos e que achava que a Blake Lively usava a Taylor. Que a Blake não era uma pessoa muito da confiável, não. Segundo fontes, gente, ela alertou a Taylor sobre a Blake, expressando suas preocupações anos atrás. A Blake a chamava de melhor amiga e família e depois pediu que a Taylor fosse madrinha dos seus filhos. Selena sempre achou isso estranho, mas deixou pra lá. Então tudo o que está acontecendo agora não é surpresa pra ela. Ela se sente vingada, está aliviada que o público finalmente esteja enxergando Blake da forma como ela sempre viu. Selena gostaria que Taylor não tivesse envolvida nisso e vai apoiá-la da forma que puder. Vocês concordam? Vocês acreditam nisso? Vocês... Qual que é o... Eu quero saber. Eu quero muito saber, porque assim, é uma coisa... É porque a Taylor, ela tem grupos de amigos bem específicos, assim, a gente sabe, elas sempre são vistas juntas. Já teve, uns tempos atrás, um squad da Taylor e coisas do tipo. Só que as melhores amigas da Taylor, até a gente sabe, pelo menos no olhar público, assim, é a Selena Gomez, a Blake Lively, que ela é madrinha dos filhos dela. Só que acho que a gente nunca teve uma mescla das duas coisas, tipo... Não. Selena e Blake no mesmo lugar com a Taylor. Era sempre, tipo, a Taylor com a Blake e outros amigos e a Taylor com a Selena. Então, não sei. A Selena não é muito de se misturar ponto em Hollywood também, acho que por causa de traumas e afins, mas é estranho. O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui embaixo. Outra pessoa que a gente já falou aqui extensivamente nesse canal sobre é a Anna Kendrick, que é também parceira da Blake Lively do filme A Simple Favor. Um pequeno favor, e agora vai ter a sequência também, Another Simple Favor, que vai ser lançado agora em maio. A gente teve algumas semanas atrás a premiere do filme, teve algumas tensões ali com a Blake e a Anna Kendrick. E agora, gente, uma especialista em linguagem corporal deu uma entrevista ao Daily Mail. O nome dela é Judy James e ela chegou a dizer algumas coisas sobre a relação da Anna Kendrick com a Blake Lively, inclusive deixando claro que não tem nenhum nível de empatia ali entre as duas, baseado em como elas se portam do lado uma da outra. Ela fala que as duas parecem ter um desconforto e parecem estar pouco relaxadas quando estão perto uma da outra. Ela declarou assim: a Blake parece estar se esforçando demais quando se trata de fazer o trabalho pesado de parecer feliz e amigável. Pode ser só pressão para negar visualmente rumores de algum tipo de desentendimento, o que está causando suas poses de não parecerem tão relaxadas. Mas elas não estão parecendo projetar nenhum sinal de relacionamento fácil. Há poucos sinais de diversão tranquila e autêntica ou empatia entre elas. Não há nenhum movimento de aproximação ou toques informal entre as duas. Elas também parecem não ter sincronização. Gente, tipo, todo o momento que a Anna Kendrick tá tendo que viver agora, está sendo colocada nessa situação de ter que ficar convivendo muito proximamente com a Blake Lively, isso tudo é uma coisa que pode atrapalhar o branding dela sim, porque a Blake Lively é persona não grata em Hollywood agora, então isso deve causar uma tensão, ponto. Eu acredito muito na tensão entre as duas, porque a Blake não é uma pessoa fácil, outro ponto. E eu também acho que a Blake tá forçada mais até do que o normal, pobre, coitada, porque todo mundo que é pessoas que trabalham no campo de RP, de relações públicas, comunicação social, nos Estados Unidos principalmente, estão se posicionando, avaliando os momentos dela em red carpet, no TikTok, por exemplo, e dá pra ver, gente, que metade das pessoas que ela interage ali na hora
dos autógrafos são atores pagos. Assim, é uma mulher claramente desesperada e tá sendo constrangedor de ver. Exatamente. Ela foi desmentida atualmente, a Blake Lively, né? Desmentida, tá, gente? Lembra que um dos pontos mais importantes da queixa da Blake foi a cena do parto da Lily em It Ends With Us, que ela falou que foi uma cena extremamente desconfortável. O parto gate, né? O parto gate. Né, o James da Wayfair mostrou pra ela filme pornô, na verdade era o parto humanizado dele com a esposa. Porque ela não tava se sentindo desconfortável e colocaram ela praticamente sem roupa na cena. E foi até isso que fez ela ficar tão adamante de querer editar o filme da forma dela pra cortar essas coisas. Tanto que a gente não tem parto. Não tem cena de parto. É muito curta. É muito Não lindo. deve ter sido a visão que o Justin originalmente pretendia pro filme. Porque é tipo assim, ela vai ganhar o neném e a gente já vê o neném com ela e já tem a cena dela terminando com o Ryan. E ela ainda falou na queixa dela que o ator contratado pra fazer o obstetra dela era, na verdade, amigo do Justin Baltoni, rolou meio que um nepotismo ali, não sei o que ela se sentiu muito desconfortável. Agora, esse ator, o ator que fez o médico, que fez o obstetra, veio dizer e veio desmentir várias das coisas que a Blake disse, e ele falou várias coisas. Não vou especular sobre as motivações da senhora Lively por ter me mencionado na queixa, mas basta dizer que minha experiência trabalhando com ela foi muito diferente do que ela descreveu no processo. Na verdade, eu fiquei surpresa ao ler a descrição dela na cena. O figurino dela incluía um avental hospitalar completo, shorts pretos e uma prótese que cobria o tronco para simular uma gravidez, além das roupas íntimas pessoais que ela escolheu usar. Lively nunca reclamou ou demonstrou desconforto em momento algum, porque nada de incomum ou impróprio aconteceu. Foi tudo absolutamente profissional. As insinuações da senhora Lively sobre minhas qualificações são ofensivas, já que minhas credenciais podem ser facilmente encontradas online. Fui sim contratado localmente, minha esposa e eu somos de Nova York e passamos muito tempo lá. Assim como qualquer ator que aceita esse tipo de contrato, precisei arcar com as minhas próprias despesas de viagem e hospedagem. Ele ainda falou que se for convocado para testemunhar no caso, que ele vai estar lá para poder falar que todas as proteções legais cabíveis foram colocadas no corpo dela e que a cena foi feita perfeitamente normal, como em qualquer outro trabalho cinematográfico. Assustador, gente. E mostrando que um casal casado realmente se torna uma só carne, né? O caos de um é o caos de outro. Quem tá vivendo um grande caos também, pelo menos na fronte de relações públicas, é o Ryan Reynolds. Inclusive, dá pra ver que ele não pode, né, desfazer a marca dele a ser atrelada com a mulher que ele tem 4 filhos. Impossível, até Impossível. porque a vida inteira eles fizeram a marca dos dois ser muito atrelada. O branding do humor, tudo que eles fazem, essa coisa deles serem esse pastelão, é tudo porque eles são casados há 15 anos. Só que dá pra ver que o Ryan, ao máximo que ele pode se posicionar para longe da Blake Lively, ele está fazendo, tá? Exatamente. Principalmente aquele evento no Saturday Night Live, que ele fez aquela piada Que tenebrosa. ele deu aquela ideia achando que ia ser um grande mousse e foi, tipo, ridículo. Eles estão aparecendo bem menos juntos, tanto que quando teve a premiere lá de Another Simple Favor, o Ryan não tava presente, sendo que toda premiere de um, o outro tá. Teve É uma sempre outra assim. coletiva de imprensa também que ele fez, uma entrevista. Horas e horas dele sendo homenageado pelo trabalho dele, ele não mencionou a esposa dele. Ele não falou da Blake. E é muito louco que, tipo assim, agora teve esse negócio da revista Times, né? Que ela foi nomeada como uma das 100 pessoas mais influentes do ano passado. E o Ryan tava com ela, mas ela também chegou a mencionar o Ryan no discurso. Então, tipo assim, eu acho que ali fazia sentido. Eu acho que ali ficaria muito na cara que o Ryan Reynolds tá tentando se afastar da imagem da Blake se ele não tivesse ali, entendeu? Mas todas as outras oportunidades que eles têm de estar separados, eles estão. Sendo que antes era o contrário. Toda oportunidade que eles tinham de estar juntos, eles estavam juntos. E eu não tô fazendo julgo de valor do fato que eles se gostem ou não, como marido e mulher, não é sobre isso. O que eu tô falando só é que eu não confio muito nessas pessoas terem o mesmo tipo de coração mole e bobo que a gente tem, pessoas normais, porque eles são donos de um patrimônio milionário. Então, assim, se eles precisarem parar de falar para sempre dos seus esposos publicamente pro patrimônio deles continuar intacto, eles fazem, tá, gente? Eles não são igual nossos pais, bonitinhos, que... Ai, boda, vamos fazer um churrasco. Então é por isso que a gente vê esse povo sendo mais frio mesmo, porque eles são multimilionários e eles são tubarões da vida real, entendeu? Pro Ryan Reynolds nunca mais, pelo menos sozinho, se posicionar como um marido devoto da Blake Lively, meu filho, ele não trocaria de roupa, tá? E continuando agora de atualizações de mais coisas, principalmente agora falando do processo legal, tá, galera? As pessoas começaram a descobrir que tem uma coisa além, que a Blake pode ter usado de um recurso além pra conseguir as mensagens iniciais lá, né, trocadas com a equipe do Justin Baldoni e ele. Vocês lembram quando saiu o primeiro artigo que trouxe toda essa história à tona pelo The New York
York Times, onde eles expuseram todas as mensagens supostamente trocadas entre o Josh Baldoni e o seu time para enterrarem a Blake Lively. Mensagens depois que a gente viu que foram tiradas de contexto ou altamente modificadas. Mas como essas mensagens de fato chegaram à posse da Blake Lively, sendo que depois as meninas, né, a Melissa Ney, todo mundo falou, gente, nunca pegaram meu telefone, eu não sei. Como que foi? O nome disso tá sendo até apelidado de Subpoena Gate. Subpoena é a ordem judicial que você manda pras pessoas lá nos Estados Unidos pra você adquirir provas. E a galera tá querendo saber da onde que essas provas surgiram. Primeiramente, o Justin Baldoni e a equipe dele processaram a Stephanie Jones, porque foi descoberto que foi a partir dela, que tinha uma empresa de RP e trabalhava diretamente com o Justin Baldoni nessa época, que teria dado as mensagens pra Blake Lively. Só que ela respondeu a esse processo falando, olha, eu não dei porque eu quis, não, eu não fui traidora ou nada do tipo, eu não fiz nada ilegal, eu fui intimada judicialmente pra dar e disponibilizar essas mensagens. Aí a galera falou, mas foi intimada como? Sendo que a primeira queixa que a Blake fez contra o Justin Baldoni e sua equipe foi junto com um artigo do The New York Times e já tava com as mensagens lá. Não teria dado tempo pra tudo isso acontecer, entendeu? As pessoas estão começando a ver que algo diferente, algo meio ilegal possa ter sido feito pra conseguir essas mensagens e conseguir essa intimação. Tem uma empresa, gente, chamada Van Zandt, que todo mundo desconfia que é da Blake. Ela provavelmente tá mantendo anonimato, porque ninguém sabe se é dela mesmo, mas é uma tal de Blake Reynolds, que tá no nome profissional lá da... Esquisito, né? Estranho. E aí essa empresa, gente, abriu um processo em Delaware contra réus anônimos. Ninguém sabe quem era que eles estavam ali abrindo um processo contra. E foi daí que saiu essas intimações de mensagens. E assim que as mensagens chegaram até eles, esse processo foi extinguido. Esse processo não existe mais. Não é estranho? É muito esquisito. Então tá tipo assim, gente, eles conseguiram essas mensagens por meio de um outro processo contra réus anônimos, que ninguém sabe quem são. E aí agora tudo nos leva a crer que deve ser isso mesmo, porque até hoje, gente, como eles não têm caso, eles não têm mais prova, eles não têm como fazer um site igual a equipe do Justin fez, eles ficam batendo na tecla. Gente, eles intimaram o celular de pessoa que nem trabalhava no filme na época. Pra vocês terem uma ideia do que eles tiveram que, tipo assim, quem caçar. Tá aí na lore da nossa playlist já sabe do que estamos falando, mas é, tipo, completamente surreal. Mais surreal ainda é o evento da Times Magazine. Vamos chegar agora na grande bomba da semana, que eu acho que é a maior, tirando o site do Justin Baldoni, quando veio o site que foi realmente surreal, acho que a gente não tinha realmente uma bomba tão grande quanto a própria Blake, ou seja, uma das pessoas, né, um deles, saindo da boca dela, diretamente, menções sobre esse caso, né. Ela foi pra esse evento das pessoas homenageadas pela revista Times, que sempre faz essas homenagens para as pessoas mais influentes ali do ano, pelo menos as elegidas, e já teve tanta treta, gente. A Megyn Kelly, que é aquela ex-apresentadora, âncora de TV, que hoje tem um canal no YouTube, ela é uma pessoa, uma figura meio controversa, mas querendo ou não, ela é uma das maiores repórteres dos Estados Unidos em termos de fama e carreira. Ela é abertamente anti-Blake nesse caso, e ela estava no evento, e eu achei interessante a gente colocar esse clipe pra vocês, porque é a primeira grande celebridade que é perguntada sobre o assunto num evento, que inclusive a Blake estava. Rasgou o verbo falando que, gente, ridículo ela estar aqui, ou seja, a Blake tá com inimigos dentro dos próprios lugares que ela tá frequentando. There's a lot of controversy right now with Blake being on the Time 100 list. It's a ridiculous joke. She shouldn't be there. She has no influence over anyone. I mean, I think she launched a fake Me Too allegation against him, and she's lived to regret doing it because virtually every allegation she has made has fallen apart. And so for her to be honored for doing that, to try to ruin a man over absolutely nothing, is a scandal. Obviously, they're looking for big stars to come here and generate pages on their magazines, but that was very wrong. We have to be very clear-eyed on what looks real and what doesn't, and call it out when it isn't. Otherwise, no one who's actually experienced these things is going to be believed. O que aconteceu de verdade? Qual foi a indireta que a Blake mandou pro Justin Baldoni enquanto ela estava fazendo o seu discurso dentro do evento de gala da Times? Foi o seguinte, ela estava lá pra poder falar sobre isso, receber a sua homenagem, e enquanto ela estava falando o discurso, ela falou um pouco sobre as experiências da sua mãe com violências. E logo antes disso ela falou assim: eu tenho muita coisa pra dizer que aconteceu comigo nesses últimos 2 anos, mas isso não é o lugar pra isso. It's an interesting thing to be called influential. It's not only an honor, it's a significant responsibility. How we use that matters. Who and what we stand up for and what we stay silent about matters. I have so much to say about the last 2 years of my life, but tonight is not the forum. My life was influenced most by my mother. She wanted me to share with you that she is
is a survivor of the worst crime someone can commit against a woman. I've watched her conceal her raw and undeserved shame my entire life. So as her daughter, being asked to share this today is monumental. She has always credited her beating heart today with the story she heard from another woman in a similar circumstance, speaking on the radio as my mom drove home one day. The woman painfully and graphically shared how she escaped. I am here, and my mom is here, because that woman not only survived, but she told others how. Never underestimate a woman's ability to endure pain. Eles ainda estão batendo na tecla de quem é o errado, não é eles. O Justin, que é um predador sexual, é porque o que me dificulta nesse caso inteiro, além das provas muito bem administradas e mostradas pra nós pelo campo de defesa do Justin Baldoni, é que, tipo, tudo isso que aconteceu com ela no passado foi auto-infligido, gente. Se ela tem nas mãos o trunfo de uma história tão próxima a ela, que é a sua própria mãe ser sobrevivente de violência, por que não usar isso pra empoderar o verdadeiro assunto do filme? Toda essa coisa de mancharem ela nas relações públicas, essa suposta campanha de difamação orquestrada por pessoas, foi auto-infligido por ela mesma. Se nada disso tivesse acontecido, gente, toda essa história teria sido varrida pra debaixo do tapete. Eles nunca mais precisariam falar sobre esse assunto, nunca mais precisariam trabalhar juntos, e isso morreria como um dos grandes rumores de Hollywood. Será que eles se odiavam nesse filme que eles comentariam daqui a 20 anos? A Blake ter que viver todo esse inferno que ela tá vivendo agora foi auto-infligida, e ela tá buscando culpados pra coisas que ela mesma fez. Ela tinha essa história nas mãos, da mãe dela, de uma pessoa que ela ama tanto, passar por isso. Ela cagou com as promoções e divulgação do filme por vontade própria. Ela, sem provas, agora tá orquestrando de forma desesperada aí todo tipo de ataque à equipe do Justin pra conseguir mais informações, mais provas, porque eles mesmos não têm caso. E quando eles bateram primeira vez com o pé na porta pra arrombar todo esse caso pro mundo, eles focaram só na campanha de difamação. Só que agora que eles viram que isso não deu certo, ela tá se posicionando como uma sobrevivente de violência doméstica. Só que assim, Onde tava essa Blake? quando o Milituda? artigo saiu, focado no mais importante que a gente fala desde o primeiro vídeo desse canal. Gente, foda-se se vocês gostam do Justin da Blake, mas por que estamos falando de uma campanha de difamação que ninguém liga? Ao invés de falar lá do crime, que realmente é o mais grave aqui, que é as supostas acusações de violência. Porque não era Blake importante não antes. tava focando nisso. Não era importante antes, só é importante agora, 6 meses depois? Não faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. E a internet se posicionou muito. Muitas pessoas começaram a vir falar sobre isso. E até fazendo comparações do discurso dela agora com coisas que ela dizia na época que ela estava ativamente promovendo um filme que fala sobre violência doméstica. Blake saw how much attention the intergalactic virtue signaling Vídeo feminist de trip to amanhã. space got, and she said, I want the negative attention back on you guys. Nothing has sunk in for her. There has been zero self-reflection. She got on this list because she was being honored for her civil rights work, if I read it correctly. Mainly her donation to the NAACP. The reason she donated to the NAACP is because she got exposed for having the plantation wedding. You are free to take over everybody's jobs. You are free to threaten Justin Baldoni. You've now created like a fake Me Too allegation. And you're still being honored at Time 100. Like, yeah, you're very oppressed, Blake. Where was this speech a year ago when you were actually making a movie about DV? I think we just need a reminder on who Blake Lively is when marketing a sensitive film such as It Ends With Us, because she attempted to do a rebrand by completely changing lanes on her views and experiences with DV, and that was at the Time 100 Gala event. Oh, I suffer from toxic masculinity. Absolutely not. You hit me when I started crying. Yeah, I said, get those tears back in there, boy. Lily is very different than me. Her story is different than me. Everyone tends to want to talk about why this is such an important film and why it's so empowering, and I think that is really important. But I think what's beautiful about this film is there is every color of human emotion in it. There's levity, there's joy. I love Lily Bloom's. I love all the layers and the textures, and so yeah, that was definitely my happy space. And I got to actually arrange flowers while I was in there. We were rolling. I got to, do a whole montage where we're just building and creating. For me, what was really important for the character was that you understood she was like a walking, talking contradiction, but also she could be all things at once. Esse que tá sendo o problema todo desse discurso da Blake. Obviamente que, tipo assim, pode ser que a mãe dela só tava pronta pra expor essa história agora. E não é sobre expor a história da mãe ou não. Não é sobre isso, que ela poderia ter feito isso antes ou não. É sobre ela saber da importância
importância disso por alguém tão próximo a ela, como a sua mãe ter passado por isso na sua vida, e ela não usar essa plataforma e toda essa oportunidade que ela tava tendo de fazer um filme que fala sobre isso, pra poder trazer mais foco nesse assunto, que é o assunto principal do filme, que é tão importante pro mundo. Não faz sentido nenhum, vocês estão entendendo? É isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, siga a gente nas redes sociais. Cultura de sempre. Um beijo. Tchau.